Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Olá, pessoal do Gastroped Talks. É com muito prazer que eu inicio a nossa sessão do tema esofagite eosinofílica. Esse é um tema que a gente já abordou antes, mas que a gente volta a discutir, porque nós temos um novo guideline agora, do final, na verdade, de 2023, mas publicado efetivamente em 2024, que é um position paper, na verdade, uma atualização da Sociedade Europeia de Gastroenterologia, Patologia e Nutrição Pediátricas, ESPGHAN, no diagnóstico e manejo da esofagite eosinofílica em crianças. Esse position paper tem como figura central essa que está projetada no slide para quem nos vê no Spotify ou no YouTube, que nos conta que foram 52 statements e 44 recomendações. O guideline é muito rico e essa figura ela é muito interessante porque uma das primeiras coisas que fica óbvia é que a gente sai de uma discussão anterior em que existia uma terapia de primeira linha, que era o inibidor de bomba de prótons, para um posicionamento em que as três opções, dieta, corticoide tópico ou inibidor de bomba de prótons, são todas possibilidades como tratamento de indução. Além disso, a figura vai muito além, nos traz critérios claros para definir o que seria remissão, quando ir efetivamente para terapia de manutenção, quando reavaliar o paciente em 8 a 12 semanas depois da primeira intervenção. Queimando um pouco a largada e falando dos pontos centrais, que o documento nos traz isso. Então, um de grande destaque é que os protocolos para o diagnóstico da esofagite eosinofílica não exigem mais a falha ao tratamento empírico, ao trial com o inibidor de bomba de prótons. Isso tem tudo a ver com a forma com a qual a gente enxerga a doença hoje. O uso de scores endoscópicos e histológicos, nós sabemos que melhora a nossa eficácia diagnóstica e nos auxilia no monitoramento do processo inflamatório. Nos lembra também que nós temos ferramentas validadas disponíveis para avaliar sintomas e qualidade de vida e que essas deveriam ser incorporadas no manejo de crianças com esofagite eosinofílica. Traz uma recomendação controversa que esteroides sistêmicos podem ser úteis no tratamento de estenoses esofágicas graves e mais tarde a gente vai falar um pouquinho dessa controvérsia, dessa recomendação. Novos agentes biológicos, na verdade ele coloca como novos, mas aqui, gente, na verdade é um novo agente biológico hoje disponível, que é o dupilumab, motivo do nosso artigo relacionado a esse tema. Podem então ser úteis no tratamento dos casos difíceis que não respondem ou não toleram a tratamentos alternativos. Temos uma discrepância entre a depressão dos eosinófilos e a melhora sintomática do nosso paciente. Isso é quase um apelo, um chamado a nós buscarmos outras formas de reavaliar a inflamação que não seja propriamente dependente desse número de eosinófilos, que é o que a gente tem hoje
disponível na prática clínica. Ele nos lembra, a qualidade de vida aparece sempre nesse documento, que a qualidade de vida deve ser avaliada, seguida como parte do manejo desse paciente. E, finalmente, transição é um tema quente, em voga, quando a gente fala de doenças crônicas, que a implementação de programas de transição para os cuidados de adultos deve ser considerada e iniciada bem antes dessa idade chegar. Muito brevemente, uma introdução. A esofagia eosinofílica é uma doença inflamatória crônica caracterizada por disfunção esofágica e uma inflamação predominantemente eosinofílica. Mas uma coisa nova deste documento é que ele não coloca como obrigatória a presença dos sintomas de disfunção esofágica, que antes era. Nós sabemos que a esofagia eosinofílica tem mecanismos imunes e pode ser desencadeada por alérgenos alimentares e que a apresentação, as manifestações são bastante variáveis, incluindo, mas não se limitando, a disfagia, impactação alimentar e falha do crescimento. É uma doença que nós conhecemos há pouco tempo, originalmente foi descrita em adultos em 93, depois a associação com alimentos e descrição em pediatria em 95. Os primeiros guidelines são de 2007, então estão agora completando a maioridade, completando 18 anos. Inicialmente, considerou-se que os pacientes que respondiam ao inibidor de bomba de prótons teriam outro diagnóstico que não era esofagite eosinofílica. E hoje nós já sabemos que isso não é verdade, que pode ser um fenótipo da esofagite eosinofílica. E lembrando que os nossos pacientes pediátricos têm um fenótipo predominantemente inflamatório. A metodologia desse documento foi, então, uma atualização do documento anterior, que revisou a literatura de 2014, do documento anterior, até 2021. Aquelas célebres bases de dados de sempre foram consultadas, pesquisadas, PubMed, Medline, Embase, Cochrane, Scopus. E a metodologia GRADE, que é utilizada na maioria dos documentos da ESPGHAN, também foi a escolhida nesse caso, com 6 níveis de concordância em relação às declarações e recomendações, e somente sendo aprovadas aquelas que tivessem mais de 80% de votos no polo da concordância, né? Então, do 4 a 6, na escala de 1 a 6. A esofagite eosinofílica foi definida e essa definição foi reforçada como uma condição inflamatória crônica que pode, mas não obrigatoriamente causa, sintomas de disfunção esofágica. Ela tem uma caracterização histológica por inflamação predominantemente eosinofílica na ausência de uma causa alternativa. Lembrando que neste novo documento, bem definido que a ausência de resposta ao inibidor de bomba de próton não faz mais parte da definição de esofagite eosinofílica. Os fatores de risco foram revisados com bastante destaque ao sexo masculino, ao antecedente pessoal de atresia esofágica e familiar de esofagite eosinofílica. Sabemos que existe uma predisposição genética que é apoiada por essa prevalência aumentada de pacientes com antecedente familiar, mas também existe uma suscetibilidade que é apoiada pela identificação de múltiplos losses genéticos. Existe uma concomitância com doenças atópicas, sobretudo em crianças, e bastante literatura sobre diferentes fatores ambientais na primeira infância que poderiam estar, então, associados a um risco aumentado da esofagite eosinofílica. Eles fazem uma recomendação de que pediatras se familiarizem com esses fatores de risco quando há um risco maior, sobretudo em relação ao antecedente familiar, mas reconhecem que a gente ainda não tem dados de literatura suficiente para recomendar medidas que reduziriam o risco de desenvolvimento dessa condição, ainda que a gente saiba alguns desses fatores de risco que são discutidos como os potenciais fatores ambientais na primeira infância. Exemplos fáceis: parto cesárea, não manutenção do aleitamento materno, uso precoce de antibióticos, uso precoce de inibidor de bomba de prótons, mas apesar de a gente conhecer esses fatores, a gente ainda não consegue fazer recomendações formais quanto a isso. Lembrando também de se manter um alto índice de suspensão em pacientes que tenham doença atópica concomitante.
Os sintomas clínicos da esofagite eosinofílica são bastante conhecidos e descritos, mas nós sabemos que as crianças pequenas, os lactentes, têm sintomas menos específicos do que crianças maiores e adolescentes, podendo, sobretudo nas fases precoces, mimetizar uma doença do refluxo gastroesofágico ou mesmo transtornos, dificuldades alimentares e simplesmente causar a falha de crescimento conhecida como failure to thrive ou faltering growth. É recomendado que a avaliação da gravidade dos sintomas de disfunção esofágica seja realizada por ferramentas que são validadas para avaliar a gravidade da esofagite eosinofílica, que é o score PESS, Pediatric EOE Symptom Score. E no artigo eles trazem a tabela de caracterização desse score. Lembrando que ele já está na sua segunda versão e é recomendado que seja utilizado para avaliar tanto a gravidade dos sintomas no momento do diagnóstico, mas também na monitorização da doença e avaliação de resposta ao tratamento. A primeira tabela, na verdade, do suplemento desse artigo traz esse score, lembrando que a avaliação ela não pode ser uma simples pergunta de o paciente tem dificuldade para deglutir, ou tem sintomas de refluxo, ou tem náuseas e vômitos. Precisa ter muito refinamento quando essa pergunta é realizada para o paciente. Então, ativamente buscar sintomas sutis de disfagia, que como exemplo podem incluir o fato da criança comer mais lentamente, sentir que precisa beber um líquido durante a refeição para ajudar na deglutição, modificar a textura de alimentos, enfim, são sintomas que podem ser bastante sutis e a gente precisa ter um questionamento ativo desses sintomas. O diagnóstico da esofagite eosinofílica exige hoje ainda a endoscopia e as biópsias e precisam ser realizadas pelo menos 6 biópsias, 2 de cada nível, proximal, médio e distal. Além disso, é recomendado o uso do score endoscópico, o EREFS, que é validado para a avaliação da esofagite eosinofílica, ainda que os autores reconheçam que precisaria de mais validação dentro da pediatria. Lembrando que se há a suspeita do diagnóstico da esofagite eosinofílica e a endoscopia for realizada durante o tratamento com inibidor de bomba de prótons, pode ser necessário repetir a endoscopia depois de parar o tratamento para excluir o diagnóstico da esofagite eosinofílica. As biópsias precisam ser feitas quando existe a suspeita da doença, independente da aparência endoscópica, havendo relatos de que até 1/5 dos casos, 1/3, dependendo da casuística, possa ter achados macroscópicos normais na endoscopia. Então, a macroscopia normal ainda significa que o paciente tem que realizar as 6 biópsias de esôfago. Existem alternativas à endoscopia digestiva alta com biópsias que são até sugeridas no documento, né? Tem seus estudos revisados, mas hoje elas não são padronizadas nem recomendadas na prática clínica. E, finalmente, a pH ou impedância pH-metria, ela é muito limitada como parte da avaliação da esofagite eosinofílica, tendo, na verdade, um papel como parte do diagnóstico diferencial, mas não propriamente do diagnóstico da esofagite eosinofílica. A histologia tem a sua definição como ponto de corte, os 15 eosinófilos por campo de grande aumento. É esse valor considerado altamente sensível e específico para a esofagite eosinofílica dentro de um contexto clínico apropriado, mas os autores chamam a atenção de que o campo de grande aumento pode diferir conforme o microscópio, conforme as características técnicas daquele microscópio. É recomendado utilizar o score histológico, que é o IOEHSS, para uma avaliação diagnóstica e de acompanhamento da esofagite eosinofílica, também novamente reconhecendo que necessitaria ser realizada uma validação adicional na pediatria. Os autores discutem que o campo de grande aumento ele é variável, então poderia ser mais interessante utilizar o número de eosinófilos por
milímetro quadrado, de uma forma mais padronizada para a avaliação de densidade de eosinófilos entre os diferentes microscópios. Mas ainda está aceita a tal da definição dos 15 eosinófilos por campo de grande aumento. Os testes de alergia são amplamente debatidos e existe literatura bastante robusta nos mostrando que o uso de IgE específico e testes cutâneos não ajuda na definição de antígenos desencadeantes, porque o valor preditivo positivo desses testes é muito baixo. O teste de contato de atopia, então, menos ainda, não tem papel no manejo da esofagite eosinofílica. A IgG4 sérica e tecidual, ela é controversa, mas o statement final é de que não é recomendado o uso de testes de alergias para identificar possíveis gatilhos dietéticos da esofagite eosinofílica. Novos biomarcadores é um tema excitante, né, que nós esperamos ver uma literatura num futuro breve, tanto os biomarcadores não invasivos quanto minimamente invasivos. Os resultados são promissores, mas eles ainda não têm acurácia suficiente, seja para o diagnóstico, seja para o manejo clínico da esofagite eosinofílica em crianças. Assim, nesse momento, os autores se posicionam contra o uso desses biomarcadores na prática clínica. Saindo então do diagnóstico e indo para o tratamento dietético é o primeiro discutido. Nós sabemos que a dieta de eliminação de 6 alimentos é sim capaz de induzir a remissão na maior parte dos pacientes com a doença, mas a abordagem step up, quer dizer, começando da exclusão de apenas um alimento, leva a menor número de endoscopias, menor custo, melhor adesão, menos absenteísmo e melhor qualidade de vida. Portanto, é melhor começar da exclusão de um alimento, e esse alimento frequentemente é recomendado que seja o primeiro a ser excluído, é o leite, do que começar da exclusão de 6. Lembrando mais uma vez que usar testes alérgicos para decidir qual alimento excluir não é recomendado, porque a evidência é fraca e com muita heterogeneidade. Então, a ESPGHAN recomenda uma dieta de eliminação empírica, sendo um possível tratamento de primeira linha com escolha individualizada. Os 3 tratamentos tradicionais são colocados como de primeira linha: tratamento dietético, inibidor de bomba de prótons e o corticoide tópico. Ainda no tratamento dietético, a ESPGHAN recomenda que a proteína do leite de vaca, o trigo e o ovo sejam os primeiros alimentos a serem considerados durante uma estratégia step-up. Lembrando que é um ou outro nessa estratégia. Recomenda-se contra a dieta de eliminação guiada por testes alérgicos. E nós sabemos que a dieta baseada em aminoácidos, então a dieta alimentar, ela é muito efetiva, mas ela é pouco prática, ela tem um alto custo, ela leva a baixa adesão, então só fica como uma opção para pacientes com múltiplas alergias, com failure to thrive ou com doença grave e refratária. Em relação aos esteroides, então os esteroides tópicos, como a budesonida viscosa e a fluticasona deglutida, são considerados terapias de primeira linha porque induzem e mantêm a remissão na esofagite eosinofílica. Não existe evidência que me mostre que uma dessas escolhas seja superior às demais. Assim, é colocado que os esteroides tópicos podem ser considerados como terapia de indução e também como terapia de manutenção, reconhecendo que a dose ótima e a duração da manutenção ainda não são bem definidas. Mas sabemos que o uso de esteroides tópicos é bastante seguro. Lembrando que, como esses pacientes muitas vezes têm uma atopia concomitante, é fundamental considerar a carga total de uso de esteroides nessa escolha do tratamento. E, finalmente, os IBPs. Os IBPs podem induzir a manutenção numa proporção de pacientes com esofagite eosinofílica e também são considerados terapias de primeira linha para indução da remissão. E seu uso em dose um pouco mais baixa pode ser considerado como terapia de manutenção nos pacientes que atingiram a remissão utilizando essa classe de drogas. Em relação a quando e como avaliar a resposta, sabendo que todas essas 3 citadas anteriormente são possíveis terapias de indução e que não existe, né, uma
clara preferência ou evidência científica que apoie a escolha de um sobre o outro, deve considerar o contexto do paciente, as preferências familiares, etc. A Espingham coloca uma recomendação de que uma terapia seja utilizada por no mínimo 8 a 12 semanas, não menos do que 4 semanas antes da reavaliação endoscópica. E que para falar de eficácia, precisa fazer essa avaliação endoscópica com as biópsias. Se houver uma resposta apenas parcial, ou seja, uma redução de mais do que 50% na redução da conta total de eosinófilos, mas não uma resposta total, quando é realizada uma avaliação precoce desse paciente, ou seja, entre 4 e 7 semanas, deve-se ponderar prolongar essa terapia de indução e reavaliar após 12 a 16 semanas antes de mudar a terapia. A manutenção, nós sabemos que ela é necessária para manter a remissão. Depois de atingir uma remissão histológica, pois é isso que a gente quer, é colocado aqui por um longo prazo para manter a remissão clínica e endoscópica. A redução versus a manutenção dessa terapia de longo prazo vai ser guiada pelo fenótipo e pela gravidade da doença, além das necessidades específicas do paciente, reconhecendo de que não tem dados prospectivos para bater o martelo no que seria a melhor duração de uma terapia de manutenção. Mas este é o primeiro documento que nos diz um tempo mínimo de tratar, que a Espingham colocou como uma manutenção de pelo menos 1 ano, com a decisão de manter, reduzir ou retirar o tratamento aí dentro de um contexto individualizado para cada paciente. Não existe evidência sobre com que frequência realizar o segmento para cada paciente assintomático com esofagite eosinofílica, ficando uma recomendação vaga de reavaliação clínica endoscópica e histológica periódica na fase de manutenção. A remissão endoscópica e histológica seria o objetivo, principalmente se a gente tem um caso de recaída durante a terapia de manutenção. E no longo prazo, esse intervalo máximo de reavaliação endoscópica histológica seria a cada 1 a 3 anos no paciente que está estável em remissão clínica. Infelizmente, não há bons preditores clínicos de resposta. Então, nós sabemos que a duração da doença não controlada é potencialmente um fator de risco para evoluir com doença fibroestenótica, mas a gente não tem nada que seja assim bastante efetivo, que nos permita bater o martelo de que esse paciente precisa ser reavaliado mais precocemente ou com qual intervalo. Então, nós sabemos apenas, em linhas gerais, que o diagnóstico precoce e efetivo são ambos importantes para prevenir a remodelação e estenose. O tratamento da doença refratária pode ser um desafio. Lembrando que o uso de biológicos ele não deve ser rotineiro no tratamento da esofagite eosinofílica. Pode sim ser considerado no contexto de ensaios clínicos, até que essas terapias sejam aprovadas por agências regulatórias, mas nós já temos aí um agente, que é o anti-L13 e L4, que é o dupilumab, que mostra benefícios claros para adultos e adolescentes com esofagite eosinofílica refratária, de modo que a Espingham recomenda que ele pode ser considerado em casos selecionados de crianças maiores do que 1 ano e maiores do que 15 quilos, com esofagite eosinofílica refratária à terapia convencional, e também em pacientes que têm uma carga concomitante de doença atópica, que tenham outras indicações aprovadas desse biológico. Existem diversos agentes que já foram testados e que não se mostraram efetivos no manejo da esofagite eosinofílica, alguns listados no documento e resumidos nesse slide, incluindo anti-L5, cromoglicato de sódio, montelukast, tiopurinas e omalizumab. As estenoses podem ser um desafio muito importante no cuidado desses pacientes. Lembrando que a avaliação endoscópica e contrastada são complementares. A endoscopia me avalia
componente inflamatório, enquanto que o contrastado pode me dar mais informação sobre comprimento, gravidade e posição de uma estenose. É recomendado um contrastado antes da realização de uma dilatação se a anatomia e o calibre dessa estenose não foram bem definidas com a endoscopia. Devemos considerar idade, sintomas e cronicidade no plano diagnóstico. Ainda no tratamento das estenoses, vale lembrar que as estenoses inflamatórias elas podem regredir com a terapia medicamentosa e dietética padrão, uma daquelas 3 opções de primeira linha. A dilatação ela é segura e pode nos ajudar a controlar rapidamente os sintomas de disfagia, mas ela não altera o processo de inflamação subjacente. Vem a recomendação, aquela controvérsia que eu citei lá no começo, de uso de tratamento com esteroides sistêmicos de curto prazo para uma potencial redução significante da necessidade de dilatação em estenoses moderadas a graves. E por que eu disse que é controversa? Porque o nível de evidência aqui é baixo, para dizer o mínimo. Eu brinco que nem todos os conflitos de interesse, eles são necessariamente com a indústria farmacêutica, ou econômicos, ou nada nesse sentido. Alguns são científicos, a gente tende a defender aquilo que a gente acredita. E aqui a gente tem uma questão de que muitos autores desse guideline foram também autores de um pequeno estudo clínico que propôs o uso desses corticoides sistêmicos no tratamento das estenoses da esofagite eosinofílica. Podemos ponderar? Sim, não temos uma boa definição do que seria um curto prazo ou mesmo da dose de corticoide a ser utilizado. Na prática, gente, vou dizer que sim, já usei em pacientes com fenótipo mais grave, mas essa é uma informação que a gente tem que tomar, né, uma recomendação que a gente tem que ter cautela na interpretação. Aguardemos e no futuro breve saberemos mais. E ainda dentro do tratamento das estenoses, né, os pacientes selecionados que tenham estenose grave podem precisar da dilatação para alívio rápido dos sintomas, sendo que vem aí essa questão de potencialmente utilizar um curso curto de esteroides como uma possível alternativa à dilatação. Mas se for realizada a dilatação, o documento coloca que tanto o uso do Saver-Gilliard quanto a dilatação hidrostática com balão são efetivas e seguras e têm relativas baixas taxas de complicação. A ESPGHAN recomenda ambas, sem fazer diferenciação entre uma técnica e outra. E o último grupo de recomendações são aqueles relacionados à qualidade de vida e transição de cuidados. É importante ter atenção que essa é uma doença crônica que interfere, né, na qualidade de vida da criança, na dinâmica da família. Então, a qualidade de vida, tanto das crianças quanto dos cuidadores, deve ser avaliada de forma sistemática, com questionários validados, tem uma relação inversa com a atividade clínica e histológica da doença e também guarda essa relação inversa com a dieta de eliminação. É difícil fazer terapia de exclusão, sobretudo de longo prazo. Esses questionários validados são recomendados como parte das medidas de avaliação de desfecho combinado, incluindo avaliação de resposta ao tratamento. E, obviamente, uma equipe multidisciplinar, ela vai estar bem recomendada, incluindo um gastroenterologista de adulto e pediátrico, nutricionista e um coordenador de transição, para fazer uma transição com sucesso para o cuidado adulto. Para quem lê o documento, existe uma tabela 2 que resume as principais diferenças e mudanças do documento de 2014 para essa atualização de 2024. E o documento também traz uma sugestão de doses, tanto para indução quanto para manutenção, chamando a atenção que existe diferença de dose entre essas duas fases de tratamento dos pacientes. Também as doses são diferentes para as diferentes faixas etárias. E, finalmente, eu lembro que as recomendações do uso de IBP, elas são feitas em relação à dose de omeprazol. Então, na escolha de um outro IBP, isso precisa ser levado em consideração e a tradução não necessariamente vai ser 1 para 1 para todos os IBPs. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar sobre esse documento.
da ESPGHAN. Espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos porque já vem o artigo sobre o Dupilumab. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.